Sejam muito bem-vindos a mais um programa Saúde e Estilo. Você já sabe que o assunto é do seu interesse, com certeza é, né? Hoje é um tema muito importante, muito interessante. Muita gente tem dúvidas, né? E às vezes não sabe o que fazer para tirar essas dúvidas. E hoje eu trouxe um especialista muito competente aí na área de veias, varizes, vasinhos. Conhece alguém que tem? Presta atenção que lá vem informação. Seja muito bem-vindo, doutor Carlos Eduardo Jorge. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Ana. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer poder ajudar os telespectadores. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aí da sua formação, né? Você é um médico angiologista que trata principalmente das veias inferiores, das pernas, não é isso? Isso, exatamente. O angiologista, na verdade, a formação nossa é em cirurgia vascular, né? Nós somos cirurgiões. E existe a especialidade de angiologia, que é a parte, vamos dizer assim, o médico cuida da parte clínica somente da circulação. Então, o cirurgião vascular e angiologista, né, a especialidade é essa, ele cuida não só de varizes, mas como das artérias, da aorta, da carótida, da parte da circulação, exceto o coração e as artérias dentro da cabeça, né, dentro do sistema nervoso, que é o neurocirurgião que vai cuidar delas lá. E hoje a gente vai focar, gente, num assunto que é o seguinte, varizes e vasinhos. Primeiro que, esteticamente falando, né, doutor, é algo que incomoda todo mundo que tem, né, na perna, esteticamente falando. E a primeira pergunta é, quem tem varizes, vasinhos, isso é uma doença ou é normal ter? Variz é feio, né? Tem que tratar mesmo. Que acontece? A gente tem uma expectativa de nossos pacientes, as pessoas na terceira idade, a maioria das pessoas vão ter algum grau de varizes ou vasinhos, tá? Então, tecnicamente, para a terceira idade, o normal é ter. Mas não deixa de ser um problema. Ele continua sendo uma veia que está com uma circulação inadequada. E quando a gente fala de varizes e de vasinho, né, o que a gente muda em relação a uma coisa para outra? Vasinho e varize faz parte da mesma doença. O que muda? O vasinho é popularmente conhecido como aquelas veias vermelhinhas, fininhas, ou às vezes até um pouquinho mais escurinhas, mas que parecem riozinhos que estão na perna. Aquilo é vasinho, mas também aquilo é uma varize, só que uma varize menor. E o que as pessoas identificam nas pernas vamos dizer, das outras mulheres, né? A gente não olha para a gente, olha para outra mulher. Como varize, são aquelas veias mais grossas, são, na verdade, estágios diferentes de uma mesma doença. Vasinho, vamos dizer assim, uma pessoa que tem uma doença bem no comecinho, e varize, uma pessoa que já está uma doença, ela já começa com uma varize maior, mas uma doença mais avançada. Eu achava que varizes fossem veias mais grossas, e os vasinhos fossem só, né, vasinhos, assim, tal, que não fosse realmente, que estivesse dentro das varizes. Interessante saber. Agora, geralmente é mais comum em mulheres, né? Mulher é mais comum. Até bom que mulher trata mais, né? Mulher se cuida mais. Então, para quem trabalha na área é melhor, sabe? Sim. Isso é uma questão hormonal, né? Os hormônios femininos fragilizam as veias. Por isso que na gestação, pós-gestação, principalmente após a segunda gestação, as pacientes têm uma tendência maior, para quem já tem a genética propícia, né? Tem uma tendência maior a desenvolver varizes, porque ela tem um pool de hormônio maior, um descarga hormonal durante a gestação. Sim. E fragiliza ainda mais as veias. As mulheres têm uma maior tendência a ter, né, pela questão hormonal. Agora, o que muito se diz, você tem varizes porque fica muito tempo em pé, tem varizes porque usa muito salto. Isso é mito, é verdade, tem a ver? Não, é mito, né? Imagina só, a pessoa, quando ela fica muito tempo em pé, ela pode ter mais sintoma, uma sensação de perna mais cansada. Agora, ela não desenvolve varizes porque ela fica muito em pé. Nem porque usa salto também, não. Nem porque usa salto também. Na verdade, o salto também é a mesma coisa. Ele facilita ter sintomas. Porque quando a mulher está de salto, a panturrilha, ela fica mais flácida, ela bombeia menos o sangue. Então, ela tem mais sintoma. Mas a questão das varizes, a não ser que a paciente tenha uma trombose, fez uma cirurgia específica que teve alguma alteração de circulação, alguma coisa assim. Agora, de uma maneira em geral, é uma questão genética mesmo. Né? Então, se ela tem a propensão genética, ela vai desenvolver isso em grau maior ou menor, de acordo com o estilo de vida que ela vai tendo também. A obesidade ajuda a formar, ajuda a ficar mais grave, tem algumas outras coisas que podem influenciar. Mas ela tem que ter a genética, aquele gatilho. Isso que eu ia falar, porque tem gente que tem todas as, digamos assim, todas as formas, ela
teria que ter a varizes até então pelo comportamento, pelo estilo de vida e tal, e não tem. E pessoas que, às vezes, com um estilo de vida saudável ali, acaba tendo aí nas pernas realmente esses Exatamente. Tem gente que vasinhos. faz esporte, tem a vida saudável e tem vasinhos. Então, um bom exemplo é o seguinte: o pessoal da polícia, eles estão sempre em pé, eles estão sempre, né, fazendo fiscalização nas ruas, etc. Eles estão sempre andando e estão de pé. Não são todos que têm, acho que a minoria até tem, né? É verdade. Então não é o fato de ficar em pé que vai desenvolver varizes. Você tem que ter a predisposição genética. Sim. E você ficando em pé ou de salto, você vai favorecer ter mais sintomas. Não ter mais varizes. E usar calça apertada? Também já ouvi falar isso, que usar calça muito apertada pode dar vasinho. Pode usar. É até bonita a calça apertada. Não tem nada a ver. Não tem problema nenhum. O lance é tratar, né? Exatamente. Vamos falar dessa questão de tratamento, hein? Que há aí realmente muitas opiniões voltadas para isso. Então, tem especialistas que falam, vamos operar. Tem especialista que fala, vou aplicar espuma. O outro, vou aplicar glicose. E o outro, vamos fazer laser. Como é que é essa análise, esse tratamento? É claro que é individualizado, mas a cirurgia hoje, ela não é só em último caso mesmo, assim, ou nem isso? A nossa formação, né, a gente é cirurgião vascular, a nossa formação é como cirurgião. Então, eu já operei muita varize na minha vida. Mas a indústria, ela desenvolve opções com o passar dos anos, desenvolve tecnologias, coisas novas. Para a atualidade, realmente a cirurgia ela está assim, cada vez mais em desuso. Qual que é o problema da cirurgia? O trauma cirúrgico é muito grande e nem sempre você consegue remover aquela veia que você se propôs para remover, porque ela, na hora que você vai tracionar a veia, na hora que você vai puxar, ela pode arrebentar, então ela fica um pedacinho lá dentro. Então, existem opções melhores em relação à cirurgia hoje. Tá? Então, na nossa realidade, já tem mais ou menos uns 6 ou 8 anos que a gente não opera mais os pacientes. Em nenhum caso? Quase nenhum caso. Sim, quando precisa de cirurgia, são pequenas intervenções muito específicas. Quando assim, não dá para fazer uma espuma, não dá para associar um laser junto, que são casos assim, bem específicos, muito direcionados para um segmentozinho da perna específico. Então, qual que é a dificuldade? Porque esses procedimentos não são cobertos pelo convênio, esses procedimentos mais modernos. Então, o que é coberto, ou o que tem no Sistema Único de Saúde, é cirurgia. E hoje já tem até espuma pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, né? Então, você consegue fazer a espuma no SUS também. É possível se fazer isso. Então, assim, a tendência, com o passar dos anos, é que os médicos parem de operar e vão deixar para casos muito específicos. Sim. E vão utilizar mais da tecnologia do laser, da espuma, do laser para tratar safena, ao invés de levar o paciente para o hospital e submeter a cirurgia. E falando da recuperação também, né, gente? A recuperação de uma cirurgia é totalmente diferente do que uma recuperação a laser. Quando você faz ali o tratamento, até por espuma, por glicose, o espuma eu já ouvi dizer que tem um pós um pouco mais cuidadoso. Isso. Eu queria que você explicasse um pouco dessa questão da espuma. São para veias, vasinhos mais grossos, e por que exige um cuidado um pouco maior depois aí da sessão, por exemplo? A espuma é um método ótimo, mas a gente não pode fazer só espuma para todo mundo. Cada paciente tem sua demanda específica. Então, a espuma, quando que a gente deve usar a espuma? Para pacientes que têm veias maiores, que você vai substituir a cirurgia por um tratamento com espuma. Ok. Pode pigmentar, pode manchar? Pode manchar. Mas a mancha não é pro resto da vida, não é eterna a mancha. Então, essa mancha, normalmente, ela sai com o passar do tempo, e se o paciente quiser, você pode tratar ela com laser ou creme despigmentante, existem opções. Esse sai com o passar do tempo, uma média de quanto tempo se manchar que sai? Isso, os trabalhos falam o seguinte, aproximadamente 90% a 95% saem em 2 anos. Então, assim, quase tudo sai em 2 anos. Mas com os lasers atuais, com os cremes despigmentantes, você consegue tirar, assim, com 6 meses, 8 meses, você consegue resolver ela praticamente 100%. Então, a tecnologia ajuda muito nisso. Agora, substitui uma cirurgia. O paciente vai, faz a espuma, no outro dia ela trabalha, tem vida normal, vem aqui, vai para o seu trabalho. Ela pode fazer exercício físico? Pode fazer exercício mesmo físico, com a espuma? Mesmo com a espuma. Mas ela tem que usar meia depois? Tem uma meia específica para espuma, um curativo que a gente faz específico ao longo da veia que foi tratada, mas não impede ela de fazer a atividade dela. Não quero fazer atividade física com a meia. Ok, mas você trabalha. Sua rotina de vida continua igual. E a cirurgia não. Quem faz cirurgia, a rotina fica paradinha ali um pouquinho, né? Exatamente. A cirurgia, em média, tá? Depende muito, mas em média,
Além do trauma, internação hospitalar, anestesia nas costas, você fica em média 15 dias afastado das suas atividades. Então, muita é diferença. um trauma, é diferente, são recuperações diferentes. E quando que a glicose, então, é indicada para vasinhos finos, resolve? Vasinhos finos. Claro que quando a gente trata os vasinhos finos, a gente tem que sempre identificar que a gente chama de veia nutriz, exatamente. Aquela veiazinha que forma o vasinho, que mantém ele aberto. Que geralmente essa veia é mais grossa, essa veia que nutre. É a veia que nutre, ela é um pouquinho mais grossa, isso mesmo. E a gente vai usar espuma naquelas veias grossas mesmo. Aquela veia que você olha assim, não tem dúvida que é varize. Nas veias menorzinhas e nas vermelhinhas, ou laser, ou glicose, ou espuma mais laser, ou espuma mais glicose, ou glicose mais laser. A gente vai mudando a técnica de acordo com a característica da veia. Agora, o laser, ele sempre tem que ser utilizado para complementar esse tratamento? A pessoa pode optar, sendo o caso dela, fazer só a aplicação de glicose ou espuma? O laser, ele tem que ser feito junto? O TEM não. A gente consegue fazer o tratamento só com glicose ou só com espuma, dependendo de cada paciente, né? Tem paciente que não tem indicação de usar espuma, então a gente não vai fazer tratamento com ele com espuma. O laser, na verdade, ele acelera o seu tratamento. Então, o que as pacientes queixam muito? Começa a fazer aplicação, fica uma vida fazendo aplicação e isso nunca acaba. Como o laser é luz, a gente não tem limite da quantidade que a gente faz por sessão. Então, eu posso fazer o laser numa perna inteira, numa sessão só. Então o laser vem aí para agilizar esse processo. Exatamente. Independentemente do caso ali da paciente, então, né? Independente do seu caso, o laser vai acelerar. Você não vai ficar toda hora indo no consultório fazendo pequenas sessões, porque vai ter limite essas aplicações. Porque a espuma a gente tem um limite de volume. E a glicose também, a gente também não faz muito, porque a glicose ela traz um desconforto, ela traz uma ardência. Então a gente não faz muita glicose, uma sessão de 1h30 de glicose. Sim. A gente não é da rotina fazer isso. Sim. Mas você pode fazer isso facilmente com laser. Você vai fechando as veinhas e vai complementando com glicose, ou quando você faz a espuma, você complementa com laser, que você otimiza a função da espuma. Sim. Vou dar uma pausa rapidinho aqui, nós vamos falar daqui a pouco sobre as questões de não tratar, o que pode acontecer. Vou só a gente falar rapidinho aqui para você que está procurando um atendimento de qualidade, sabe, acessível. Existe, tá? Estou falando aqui da Clínica Guarani, que está há mais de 16 anos no mercado. Olha só, tem excelentes médicos aí que atendem na região de Belo Horizonte, na Grande BH. Lá tem aparelhos, né, e exames de última geração. Atende por convênios particular e olha só, hein, tem desconto pelos pedidos do SUS. Então, se você levar o seu pedido do SUS, vai ter desconto lá. Sensacional, né? E aí são tratamentos estéticos, médicos, dermatológicos, o atendimento, gente, é rápido, de qualidade, como eu falei, por preços aí super acessíveis. Não perca tempo, acesse o QR Code, tem os contatos aí na tela, vai cuidar da sua saúde da forma mais fácil, mais rápida e de qualidade. E aí fica essa dica aí para você. Doutor Carlos, voltando então. Se a pessoa, por exemplo, de repente, naquele momento não pode tratar, às vezes não é porque não quer tratar, né? Ela não tá ao alcance dela essa questão do laser e tal. O que pode acontecer se a pessoa for adiando o tratamento? Pode aumentar o aparecimento desses vasinhos? Isso pode piorar? A tendência é essa? A tendência variza a doença crônica, né? Se a paciente não trata, essa doença avança com o passar da idade. Portanto, ela acompanha o paciente ao longo da vida dela. Então, a única maneira que tem de você retardar a doença é você tratar. Então, se a gente não pode fazer esse ano laser, pega o que é principal e programe, faz aplicações simples de glicose ou aplicações de espuma no que está mais grave, ou no que está mais feio, no que está mais acentuado, para você pelo menos se atrasar a doença um pouquinho, e daqui 1 ano ou 2, você faz o tratamento completo, não tem problema. Agora, o que a gente vê é o seguinte, as pessoas, não sei se às vezes por falta de informação, né, a gente não sabe qual que é o sofrimento de cada um. Elas veem a doença evoluindo, às vezes formando manchas, às vezes formando úlceras, e vão acompanhando aquilo durante a vida e às vezes não tomam providência, ou às vezes tomam providência assim, e de uma maneira equivocada. O médico trata de uma maneira equivocada também, o médico também tem responsabilidade nisso. Mas a doença vai avançando com o paciente, ele olha para a perna piorando e não toma providência, porque põe outras prioridades na vida. E depois, na hora que vira uma ferida, que vira um problema maior, para tratar é mais difícil. Vai demandar um tratamento maior, mais despesa financeira, etc. Sim. Então, aproveita,
tá vendo um vasinho, tá pequeno ainda, trata, quanto antes tratar, Se não mais fácil. fizer ali o tratamento, a tendência é aumentar a quantidade. Isso, ela pode aumentar duas coisas, em quantidade E o calibre, a e grossura. pode também aumentar o tamanho da veia. A evolução Deus. pode ser as duas coisas. Aham. Claro que você não dorme hoje com uma veia de... Não, sei é lá, ao longo do tempo, É ao longo do tempo, é exatamente. Você não isso. acorda amanhã com a perna diferente. Tá. Mas você vai acostumando. E vai surgindo vasinhos, você acha que é sempre o mesmo. Mas eles vão surgindo gradualmente, vão surgindo, vão surgindo. Quando você pega fotos, a gente que trata já há alguns anos, a gente pega fotos de pacientes há 5, 6 anos atrás que não trataram, quando elas voltam no consultório, a perna é diferente. Isso acontece, a gente vê, como a gente documenta os pacientes todos, a gente vê a perna piorando quando a gente mostra ela, ó, sua perna era assim, hoje está assado. Sim. Então, realmente é uma doença que só avança com o tempo. Levando em conta, então, que é algo crônico, com tratamento, ela não vai... A varizes, ela vai existir, ela vai continuar existindo, ou não? Fez o tratamento ali, nunca mais a pessoa vai ver os vasinhos na perna? Ou tem que ter uma manutenção? Como é que Não, funciona? geralmente se pede uma manutenção, né? O que acontece? Quando a gente trata da maneira correta, quando a gente trata a veia que mantém os vasinhos abertos, vamos pensar assim numa coisa mais estética, tá? Você consegue deixar o paciente alguns anos sem formar vasinho importante de novo. Um vasinho ou outro que você vê com, como diz, a gente vê na lupa, pode aparecer, mas isso é tranquilo. E quando a gente tem, o paciente tem varizes maiores, que você trata da maneira correta, remove essa fena se for o caso, com laser, faz as espumas nas veias todas que estão doentes, associa o laser, você regride a doença dela como se fosse um momento que ela não tinha mais doença. Então ela vai ficar com as veias saudáveis. Até aquelas veias saudáveis ficarem doentes e serem varizes de novo, isso demora anos. Ah, tá. Mas então, assim, não existe também aquela mágica, vai fazer o tratamento com laser, não existe cura. Nunca mais vai precisar voltar. Vai, algum momento da vida. Umas pessoas podem demorar mais, outras podem demorar menos. É uma doença crônica, é da carga genética dela. Tá? Mas tem paciente que fica assim 4 anos, 5 anos. Tem paciente que demora a precisar tratar de novo. E, por exemplo, safena. Você tratou a safena, acabou. Foi bem tratado, não volta mais, está tratada, acabou. A outra safena da outra perna pode dar problema, mas aquela que você tratou está resolvida. Né? Então, você regride a doença. Então, se demorou 30 anos para aparecer doença, você vai regredir, vai demorar mais 5, mais 10, mais 15, para aparecer alguma coisa importante de novo. E falando em safena, como que é isso? A pessoa fala, você tem que tirar a safena, né? Muitas vezes quando tem. Como que é esse diagnóstico? O que significa, para quem não entende, não sabe, essa questão da safena? Por que é tão importante esse diagnóstico e ser removido? A safena é uma veia, eu gosto de falar o seguinte, a safena é uma veia famosa, mas ela é pouco importante para nossa vida normal, vamos dizer assim. Ela não tem utilidade, assim? Tem, pouca. Para você ter uma ideia, assim, a safena, o sangue que passa pela safena, voltando na perna, porque o sangue na veia volta para o coração. Tá? Então o coração bombeia, leva sangue lá para a ponta do pé, ele volta pelas veias. Esse sangue que volta pelas veias, a safena é mais ou menos 5%, só que volta pela safena 5 a 8%, não é mais que isso. A safena é famosa porque quando a paciente tem algum problema no coração, a gente tira a safena da perna e faz uma ponte de safena no coração. Mas ela fica na perna, ela não tem nada a ver com o coração. Ela vai mais ou menos do tornozelo até a virilha. Ela é ali. Quando a gente tem um problema de coração, a gente tira ela aqui da perna e põe no coração. Isso que é ponte de safena. Isso que é ponte de safena. Ah, tá. Mas aí nesse lance da pessoa ter que tirar a safena. Isso, o que acontece? Como o sangue tem que subir pela safena, algumas pacientes, a safena não consegue fazer esse sangue subir. Ele mais desce pela safena do que sobe. No que esse sangue desce pela safena, ele começa a alimentar umas veias que saem da safena. Ou seja, ele está indo no sentido contrário ao natural, que seria subir. Como ele está indo no sentido contrário ao natural, dá aquela sensação de peso. Pensa bem, o sangue tinha que subir, está descendo para a perna, então dá aquela sensação de peso, perna cansada. Aí hoje você vai lá com um furinho na perna, anestesia local, você põe um laser dentro da safena e fecha ela. No outro dia, eu falo com as pacientes, pode jogar bola. Ó, e se a pessoa não mexer nisso aí? Não, pior. Então não vai tirar a safena com laser. Hoje não se tira mais, hoje a gente fecha a safena. Aquela veia que está doente não tem como consertar. Não existe falar assim, vou consertar essa safena. Isso não existe. Eu vou tirar uma trombose dessa safena. Não existe isso. A safena, ou a gente tira ela com cirurgia, que era o que se fazia antigamente, ou a gente joga espuma nela e fecha ela, mas o problema da espuma é,
a chance da safena reabrir é muito grande. Então, é a terceira opção, mais ou menos. Ou a melhor opção, que é o laser. Você faz um furinho na veia, entra com o laser dentro da safena e fecha ela, como se cauterizasse ela. Aí ela para de dar problema, porque ela sai da circulação. Aí você fica com as veias normais na perna trabalhando. Tá. Agora, qual que é a relação das varizes com a trombose? Quem tem varizes tem maior chance de ter uma trombose? Tem. Quem tem varizes, isso é verdade. Eu posso até me enganar pelos números, mas é mais ou menos assim. Quem tem varizes tem 3 ou 4 vezes mais chance de ter trombose do que isso quem é não muito tem. ou não? 3 ou 4 vezes de nada é nada, né? Então, a conta é mais ou menos o seguinte. Uma pessoa normal tem uma chance a cada 10 mil de ter uma trombose espontânea. Então, é uma chance pequena. Tá? Isso se não for mais, tá? Então, é uma chance muito pequena. Se você tem varizes importantes, você tem 3 ou 4 vezes mais, ou seja, é 3 em 10 mil. Ainda assim, continua sendo uma proporção pequena. Exatamente, proporção muito pequena. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala que você tem 3 vezes mais chance, ou 50% mais chance de ter um problema, quando esse problema ele é nada. Quando o seu risco é muito pequeno, se você tem o dobro de chances de ter esse problema, mas se o seu risco é muito pequeno, você continua sem risco. Então, a gente não trata varizes de paciente para evitar ter trombose. Inclusive, durante o procedimento, principalmente o procedimento cirúrgico, a chance dela aumenta muito mais do que se ela ficasse com a varize. Agora, uma pergunta assim, existe prevenção de varizes a partir do momento que a pessoa já tem a genética? Não tem jeito dela evitar que tenha um vasinho? Ou existe jeito de evitar? O vasinho é difícil a gente evitar. O vasinho não tem muito jeito, não. O que a gente consegue evitar, de fato, é o seguinte, é a gravidade da doença. Se você tem a varíola é uma doença inflamatória. A veia inflama e fica doente. Então, não existem trabalhos que comprovam isso. Mas a gente acredita que pacientes que mantêm o peso ideal, têm uma dieta não inflamatória, pode ser que eles não disparem o gatilho que fazem a veia se tornar varicosa, se tornar doente. Porque ele não está inflamado. Então, peraí. Então, até a alimentação pode interferir no grau, vamos dizer, no grau. Sem dúvida. Porque o paciente, vamos dizer, o paciente obeso, a gravidade da doença venosa dele geralmente é muito maior que o paciente não obeso. Porque a dificuldade pelo aumento do abdômen, né? A pressão abdominal dificulta esse sangue de subir. Então, esse sangue já tem dificuldade porque a veia está doente. Ele deve ter uma pressão abdominal pela obesidade aumentada, então a pressão na veia aumenta. Então, ela é uma doença que fica mais grave. Então, evitar a doença é difícil, se tiver na genética da paciente ter. Mas você pode ter ela de uma forma mais branda, com menos sintoma, tendo uma vida com alimentação, comendo comida de verdade. Quais alimentos considerados inflamatórios, por exemplo? Para quem está interessado em saber o que é possível fazer dentro da alimentação para ter uma evolução menor da doença. Sim, uma coisa muito errada que as pessoas, que isso se propaga como verdade, é o tal do comer de 3 em 3 horas. Né? Então, se a gente come de 3 em 3 horas, a gente tem picos de insulina de 3 em 3 horas. Então não, isso quer dizer, isso hoje já não é mais algo... Não, isso foi inventado. É mesmo? Isso foi inventado pela indústria. Porque teve uma época que falava, comer de 3 em 3 horas é obrigatório, faz bem. Eles inventam essas coisas. Então não tem nada a ver. Isso é inventado porque assim, o que acontece na prática? Quando a gente come, a gente tem um pico de insulina. É um hormônio nosso que vai pegar aquele açúcar das coisas que a gente comeu e vai guardar, porque quando a gente não consegue fazer isso, a gente está diabético, né? O nosso açúcar no sangue aumenta. E entre essa insulina aumentar e diminuir, e a hora que ela cai, dá fome. Então ela faz esse ciclo mais ou menos a cada 3 horas, quando a paciente come açúcar e carboidrato. Não é açúcar só açúcar branco. É arroz demais, é aveia, é fruta demais, tudo que tem muito cheio de carboidrato. Então esses picos, a insulina sobe e desce. No que ela desce, dá fome. Esses picos ocorrem em média a cada 3 horas. 3, 4 horas. O que a indústria fez? Então, vamos colocar todo mundo para comer de 3 em 3 horas, porque a gente ela para de sentir fome, porque na hora que ela vai sentir fome, ela come de novo. Ela vai sentir fome, ela come de novo. Ao invés de ensinar as pessoas a comerem os alimentos que não dão pico de insulina, que são os menos inflamatórios. Que a pessoa fica mais satisfeita também. Fica mais satisfeita. Que é o arroz com feijão. Não. Não? É a carne, é o ovo, é o queijo. É a proteína. É a proteína e a gordura animal. Então, a gordura animal é boa. A gente que mexe com circulação, a gordura do porco, a gordura da carne, da picanha, vamos dizer assim,
ela não estraga a circulação da gente. Muito pelo contrário. Ela é um fator de protetor. veias, por exemplo, não pode causar? Não tem também uma ligação também? Não, isso é açúcar, não é aveia. Não é gordura. Ah, é açúcar? É, entupimento de artéria é açúcar. Sério? É sério. Gente, isso para mim é novidade. Olha sério, isso. A gente associa entupimento de veia com gordura. Não. A gordura animal, inclusive, tem alguns trabalhos sérios que mostram que ela é protetora para a circulação. Então, o que aconteceu assim, na década de 70? Vamos colocar assim, 60 para 70. Começou a se criar essa falsa informação. Eles começaram, vamos dizer assim, a população começou a trocar a gordura por alimentos com açúcar, como aveia, como cereais, barrinhas. A gente escuta falar até que a aveia faz bem pro coração, não tem uma questão que a gente escuta? Mas não tem? Ou será que eu tô ouvindo as coisas erradas ou é isso mesmo? Mas não tem? É muita coisa nova. Não é que é nova. É porque a gente que estuda a alimentação, a gente a gente sabe que a gente vê quando é uma influência externa e quando é uma coisa de fato com resultado. Então, quando a gente começou a tirar a gordura da alimentação e começou a pôr mais açúcar, aumentou o índice de diabético, hipertenso, obeso, infarto, câncer. E quando a gente fala em açúcar, é o próprio carboidrato. É o carboidrato. Não é o açúcar branquinho, que a pessoa associa açúcar, é o açúcar, não, tô usando adoçante. Exatamente. O que a gente fala na clínica é o seguinte, se você come açúcar, não importa se ele vem do brigadeiro ou se ela vem da banana. Tem gente que não pode. Tem gente que pode. Tem gente que não pode. Mas para o corpo, na hora que entra, se vem do brigadeiro ou se vem da aveia, para o corpo é açúcar. E é inflamatório. Isso que deixa as pessoas doentes. E as pessoas acham que é gordura. Não, gente. Eu vou te falar uma coisa, pessoal. Eu como a barriga de porco 2 vezes a semana. Delícia. Ótimo para a saúde. Entendeu? Não tem problema nenhum. Mas eu não como... E essa questão... E, por exemplo, o próprio colesterol, então, se a gente for olhar, ele pode vir do açúcar? Um colesterol aumentado? O triglicérides vem do açúcar. Quem tem triglicérides alto, então, não é também gordura, vem do açúcar. É o açúcar. Quem tem gordura no fígado, que chama esteatose, né? Às vezes a pessoa faz ultrassom. Exatamente. O que ele tem que fazer? Parar de comer açúcar e continuar comendo a gordura. Porque se ele para de comer o açúcar, principalmente o açúcar da fruta, aquele fígado queima aquela gordura dele. Então, por exemplo, o amendoim, a pasta de amendoim, é muito calórico, lógico. É muito calórico. Mas ela tem uma gordura com proteína. Exatamente. A então, gente absorve até quantidade... menos essa proteína. A proteína vegetal a gente absorve menos que a proteína animal. Tá? Mas eu prefiro comer uma pasta de amendoim do que um amassado de mamão com aveia e mel. Ô, gente, não, peraí. Peraí. Só para repetir isso aqui, vamos lá. Isso aqui, gente, isso aqui vai dar muito assunto, hein? É preferível, então, comer uma pasta de amendoim, é calórica? Do que uma fruta saudável como mamão, com mel e, sei lá... E aveia. Então, eu vou te falar diferente. Adorei. É melhor você comer uma pasta de amendoim saudável do que uma mistura de açúcar com mamão, aveia e mel. Ai, gente, olha pra você ver, né? A angiologia como que abrange o conhecimento, saber o que alimenta também, tudo isso interfere no corpo, gente, é isso, é tentar ter uma qualidade de vida melhor. O cirurgião vascular angiologista, a gente trata uma doença que chama lipedema, que é uma doença genética também, que causa um acúmulo de gordura em perna. Tá? A paciente, ela vamos dizer, numa proporção assim, aleatória, é como se ela engordasse 90% na perna e 10% no resto do corpo, vamos dizer assim. Já vi esses casos. Então a gente tem que aprender. A alimentação está total ligada nisso. Completamente ligada. Olha que sensacional. Isso é alimentação. Olha. Então, a gente tem que estar ciente disso, a gente tem que saber o que é alimento inflamatório, o que não é, qual que é o caminho para entregar ao paciente um resultado, porque a pessoa que come, restringe a quantidade de comida e passa fome, ela não consegue viver uma vida assim. Por isso que as dietas não funcionam. O que a gente funciona? O que a gente coloca no nosso dia a dia? Está com fome? Come. Mas come comida. Come carne, come ovo, come queijo, come folha, come brócolis. Fica a dica. Está com fome? Come. Porém, saber o que se alimentar. Exatamente. De nada adianta fechar a boca, comer de 3 em 3 horas e comer o que não deve na hora. Exatamente. Não é escolher a quantidade, é escolher o que comer. Sim. Eu falo o seguinte, a gente ficar sem comer a gente colocar um freio, seja por medicação, seja mentalmente. A gente coloca um freio. Não é da minha época, da época da minha mãe, ela namorava com meu pai, e o pai dela ficava no meio. O pai dela era o freio. A hora que o pai dela sai, acaba o freio.
Aí nasce os meninos. É. É a mesma coisa. Quando você tem o freio para alimentar, enquanto o freio está funcionando, você não se alimenta. Depois que tira o freio, a gente come de tudo. É E eu falo isso reeducação. porque eu sou ex-obeso. É Eu perdi reeducação. 30 quilos Aham. aprendendo a comer. Aprendendo, na verdade, a ciência da comida. O que é que funciona para comer. Muito legal saber. E eu aprendi isso por causa da profissão, etc. Me ajudou muito, claro. Sim, sim. Mas existe muita informação equivocada. Por isso que é importante se informar bem. O programa Saúde e Estilo está aí para levar informações sérias para você, de fontes confiáveis. Por isso, você tem que sempre assistir a gente. E o programa está chegando ao fim. Doutor Carlos Eduardo, primeiro passa aí seus contatos, porque conteúdo não falta. A gente ficaria aqui mais meia hora, mais 40 minutos falando. Quem quiser ter uma consulta com você, entender mais sobre isso, sobre a angiologia em geral, aonde te encontrar, passa o seu Instagram, a sua clínica. Aí passa rápido aqui, né? Realmente. Muito rápido. A nossa clínica é a AngioGold, ela aqui no bairro Belvedere. Nosso Instagram da clínica é o AngioGold também. Mas se quiser me procurar pessoalmente, é drcadu.anjo. Pode me procurar lá nas redes sociais que eu respondo, não tem dificuldade nenhuma. Muito legal. Obrigada mais uma vez pela presença. Foi sensacional. Sem palavras para descrever realmente quanta informação a gente absorveu aqui hoje. Obrigada de verdade. Tenho certeza que você gostou. Compartilha, passa para frente. São informações importantes. Todo mundo merece saber. Todo mundo merece ter acesso. O programa Saúde e Estilo volta. Até a próxima. Espero vocês.